Bom dia, eu me chamo Juliana Farias e juntamente com minhas colegas, Camila Barreto e Débora dos Reis, desenvolvemos esse resumo intitulado Percursos, Transcursos e Discursos de Professoras Mães, narrando experiências do primeiro emprego. Quero enfatizar que esse resumo ele foi retirado, de uma monografia como parte dela, que nessa monografia foram entrevistadas 4 professoras atuantes da educação básica aqui do interior de Sergipe, e elas também exerciam a maternidade, algumas foram mães ao longo da profissão e outras foram mães antes mesmo de atuar como professoras. Então, a partir dessas narrativas, nós coletamos, e dividimos em algumas categorias, e uma delas foi justamente como que essas professoras mães, elas conciliaram, conseguiram conciliar a maternidade com o primeiro emprego, como que foi isso, como foi isso foi se dando para elas, certo? Então, como que essas professoras elas fizeram, Como eu falei anteriormente, algumas se tornaram mães ao longo da profissão, E outras já eram mães e começaram a atuar enquanto professoras. Então, para elas, na fala de todas, eu acho que foi um fator muito interessante a ideia do cuidado, A ideia do cuidado que foi remetido apenas a elas, enquanto mulheres, enquanto professoras e enquanto mães. E o quanto que o fator maternidade ele pesou, quando elas começaram a atuar na profissão de professora. Enfatizando também que todas elas são pedagogas, tá? São pedagogas de formação e atuam, foram 4, 3 delas atuavam em educação infantil. E isso ainda era muito mais forte com a ideia também de que ser professora também é ser mãe em sala de aula. Então foi bem forte assim na fala delas. A gente vai acompanhar algumas, enfatizando também o que a gente separou para esse trabalho, certo? Então, o que chamamos de percurso metodológico trata-se de uma pesquisa qualitativa e uma abordagem bibliográfica também, né? E foi utilizado nesse referencial bibliográfico autoras como Guacira Lopes Louro para pensar a questão da mulher em sala de aula, como que isso se deu aqui no Brasil, a questão também de André O'Reilly para ajudar a gente a pensar, sobre a questão da maternidade e o quanto que esse fator acaba impactando, a vida dessas mulheres. E também Elizabeth Badinter com o mito do amor materno, acho que é um clássico para os estudos, para a gente ter esse outro repensar sobre o que é a maternidade, que nem toda a maternidade é idealizada, é romantizada. Então, foram nessas que inicialmente a gente se baseou para elaborar, esse material. E o nome das nossas entrevistadas, foram escolhidos por elas, são nomes fictícios, mas temos a Patrícia, que é mãe de gêmeos, temos a França, que também é mãe de gêmeos, casal de gêmeos, todas duas, e temos a Lourdes, mãe de uma mulher hoje já, e um rapaz, e temos a Pérola, mãe de uma filha. E enfatizando também que essas narrativas elas foram coletadas em 2021, estávamos ainda em período pandêmico, então por isso, 3 delas eu consegui fazer presencial, utilizando máscara e todos os cuidados necessários, de distanciamento e tudo,
Para fazer a gravação, utilizamos nesse momento que foi presencial a gravação pelo telefone, né, com os aplicativos de gravação de áudio, e a Pérola foi a única que foi online, e utilizamos também o recurso de gravação de áudio. Porém, utilizamos a plataforma Google Meet, né, para que a entrevista fosse mediada, né, de uma maneira um pouco mais próxima, mesmo com o distanciamento, né, que a tela nos proporcionou. Então, diante disso, agora vamos passar para as narrativas delas, tá? Vou pedir licença aqui para elas, para falar um pouco por meio delas, como que foi esse processo de estar, né, no trabalho, em um primeiro trabalho, tendo que conciliar com a maternidade. Então, a Patrícia, ela enfatiza que foi muito difícil, porque ela foi chamada para ensinar e ainda não sabia o quê, né? Tinha formado recentemente, na época ela já tinha os filhos, e aí ela não soube muito bem para quê. E no meio disso tudo, o marido dela tinha ido trabalhar fora e ela ainda cuidava da avó. A avó era debilitada na época e ela cuidava da avó, tinha os filhos, e ainda tinha que conciliar com a questão da escola, né, para dar aula. E Patrícia, ela trouxe também como um fator interessante a se pensar como que quando essas professoras entram para o mercado de trabalho, geralmente é dado para elas uma turma muito grande, né? Isso também é ponto de outros estudos, né, anterior, que a gente já pesquisou o porquê que no início da profissão geralmente é dado para essas professoras, no início de carreira, uma grande quantidade de alunos. E aí a Patrícia ainda retoma que para ela foi como se fosse uma prova, né? Para ver se ela dava conta e que muitas vezes ela chorava, tanto pelo fator da escola, né? Achando que não ia dar conta, tanto também com as questões de casa, que tinha o fator dos filhos e tinha o fator da avó, né? E aí ela muitas vezes chorou e apontou tudo isso aí como uma dificuldade, dizendo que o fardo era muito pesado. E aí ela enfatiza também que no início ela não se sentia preparada, né, para atuar na profissão. Outra das nossas entrevistadas foi a França, né? E aí ela aponta que no início ela teve uma dificuldade pela questão da falta de experiência, né, por ser um primeiro emprego. Mas ela disse que a partir do momento que começou a interagir com os alunos, a ouvir mais, a compreender, a ter esse processo mesmo de troca, aí ela começou a se aprofundar mais com a profissão e acabou gostando do que faz. Hoje, França é atualmente diretora de escola. Na época, ela estava atuando em uma turma de segunda série. Foi a única, segundo ano, né, no caso. Foi a única que não era da educação infantil. A Patrícia era, a Lourdes e a Pérola também eram de educação infantil. A Lourdes, ela disse, traz muito forte essa questão dos fatores do dia a dia, né? Desse corre-corre, de ajustar as coisas, principalmente aqui ela traz com grande ênfase a questão dos filhos, né? Que tem que acordar cedo, preparar almoço, deixar tudo pronto. E quando retornar, né, do trabalho, aí tudo de novo, né? Tem que cumprir o horário na profissão. Então, no meio disso tudo, tem essa mulher, que é a Lourdes, dando conta de trabalho, dando conta de filhos e o trabalho doméstico não remunerado, porém, todos os dias essa rotina, né? E aí ela disse que no início da profissão sentiu sim, uma dificuldade, mas depois também, assim como a França, ela falou que foi se acostumando, né? Foi dando esse espaço de dar conta dessas coisas todas. E aí também temos a Pérola, né? Nossa última entrevistada, essa, como eu já disse, foi de maneira online, porém
deu para trazer, né, um pouco do que a Pérola nos disse, que ela falou que uma grande parte também é que ela traz outros fatores que envolvem a profissão, além dessa conciliação do trabalho, da maternidade e dos afazeres domésticos, ela fala que o quanto também ela, enquanto professora, estando em sala de aula, percebe, né, outros fatores que atravessam a sala de aula e como isso também acaba impactando nela enquanto professora. Que ela percebe que, como ela trabalhou um grande tempo na educação escolar, que, no campo, né, que aí ela traz a zona rural, ela diz que precisa ver a questão da carência das pessoas, e isso ela fala das pessoas da comunidade também, né, não só dos alunos. E também tem que, ela enfatiza que o professor tem que ter esse olhar diferenciado, no caso aqui a professora, né, que ela diz que na sala tem vários tipos de alunos, né? Esses alunos que chegam com problemas, né? E também que tem que conciliar também essas questões que são do âmbito de sala de aula, mas também que como isso impacta e reverbera também na vida pessoal dessa professora. Então, nós temos aí as questões do âmbito familiar, as questões do âmbito profissional e do pessoal, todos eles interligados. Então, nós acreditamos que essa pesquisa se faz relevante também por pensar nessas questões que atravessam todo o ser dessas professoras, né? Essas composições, não só da maternidade, porém dos afazeres domésticos, dos afazeres profissionais e também dos afazeres profissionais que também atravessam a vida dessas mulheres, né? E aqui no final, nós, mulheres, eu, Juliana Farias, Débora dos Reis e Camila Barreto, nós agradecemos a atenção de vocês e estamos aqui para partilhas e trocas.